O gráfico representado mostra a potência elétrica P, medida em quilowatts, fornecida pela Coelce a uma dada residência de Fortaleza, entre as 6 horas e as 18 horas de um determinado dia. O consumo de energia registrado no medidor da residência correspondente ao gráfico acima é, e que é a resposta em quilowatt-hora. Primeira coisa a ser observada é o que foi pedido na questão. O que se pede é para calcular o consumo de energia. Pelo que se sabe, a energia elétrica consumida depende da potência utilizada e do intervalo de tempo de funcionamento do circuito. Em termos de unidade de medida, a unidade de medida de energia vai depender da unidade de medida de potência e da unidade de medida de tempo, uma multiplicado pela outra. Se nós estivermos operando no sistema internacional, potência é medido em watt, e pelo sistema internacional, normalmente o tempo é em segundos, o que faz com que a energia seja medida em watt segundo, que o próprio sistema internacional se encarrega de chamar de joule. Agora, observe, as alternativas revelam que se quer o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora. Duas observações a serem feitas. Primeiro, o fato de não aparecer a potência em watt e sim em quilo. E depois, o fato do tempo aparecer em hora. O que acontece? É uma questão de prática. Se é uma conta mensal para toda a residência, então são várias horas de funcionamento, vários dias de funcionamento, compondo o mês inteiro, de vários aparelhos. Facilmente, são as potências de todos os aparelhos utilizados, isso passa de 1000 watts. Então, é uma questão de comodidade na hora de fazer o cálculo. Ao invés de representar 1000 watts, a gente lembra que 1000 significa quilo e é mais fácil trabalhar na hora de fazer as contas com o número 1 do que com o número 1000. Segundo, em termos de tempo, as contas de energia elétrica, elas são contas mensais. Um mês tem 30 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Imagina então se a conta mensal, ou seja, se o tempo correspondente a um mês tivesse que ser medida em segundos, nós precisaríamos expressar a conta de energia elétrica em notação científica, o que não seria prático. Para trabalhar em horas, fica muito mais fácil. Um dia inteiro, 24 horas. 30 dias em um mês, 720 horas. Fim de papo. Sequer chega a 1000 horas. Então, o sistema internacional exige potência em watts, tempo em segundo, o que daria energia em joule. Mas, na prática, e principalmente da medida de energia elétrica no consumo mensal de uma residência, leva a potência de watt para kilowatt, lembrando que quilo é um prefixo que significa 1000, então cada 1000 watts é 1 kilowatt, e o tempo, ao invés de medir em segundos, mede em hora. Olho na tela. Outra coisa que precisa ser observada no enunciado é o fato de ele ter fornecido a potência elétrica, e a potência elétrica aparece no gráfico e já vem medido em kilowatt, então é um trabalho a menos para você na hora de fazer os cálculos, e no mesmo gráfico fornece o tempo, estabelecido entre as 6 horas e as 18 horas, e o tempo também já aparece em hora. Então perceba que o trabalho nessa questão não vai ser com as unidades de medida. O trabalho que a gente vai ter é, a partir do gráfico, 6 horas de consumo de energia elétrica, divididos em intervalos de 2 em 2 horas, com a potência variando entre os intervalos. Então a gente tem cálculos diferentes a fazer para encontrar o consumo total de energia. Se nós olharmos o gráfico separadamente em cada um dos intervalos, o que a gente pode dizer do primeiro intervalo de 6 às 8 horas? Potência elétrica constante
equivalente a 0,2 kW. Então, no primeiro intervalo, nós podemos dizer que a energia equivale a 0,2 kW multiplicado pelo tempo de 2 horas, o que já corresponde a um consumo de energia de 0,4, e você sabe kWh, a unidade já está correta. Agora observe que no segundo intervalo de 2 horas, nós temos uma modificação no valor da potência. A potência passa a valer 0,6 kW, o que significa então dizer que a energia consumida nesse intervalo corresponde a uma potência de 0,6 kW também em 2 horas, o que equivaleria então a um consumo de energia elétrica de 1,2 kWh. Nós temos um terceiro intervalo, também de 2 horas, onde a potência sofre uma nova modificação e passa 2 horas valendo o valor constante de 0,4 kW. Então, a energia consumida, que é a potência em kilowatts multiplicada pelo tempo em hora, equivaleria nesse terceiro intervalo a 0,8 kWh. Temos ainda um quarto intervalo, também de 2 horas de duração, onde a potência nunca foi tão alta, chega agora ao valor de 0,8 kW. Esse consumo seria então da potência 0,8 vezes o tempo de 2 horas, o que corresponderia a 1,6 kWh. Temos um quinto intervalo. Nesse intervalo de 2 horas, entre 14 e 16 horas, a potência repete o valor inicial de 0,2 kW, e sendo mantido constante durante essas 2 horas, corresponde a um consumo de energia 0,2 vezes 2, que corresponde a 0,4 kWh. E, finalmente, um último intervalo, onde nós temos de 16 às 18 horas, repetindo também o valor de potência de 0,6 kW, o que geraria um consumo de energia equivalente a potência 0,6 kW multiplicado pelo tempo de 2 horas, um total de 1,2. Lembrando que tudo isso aqui está medido em kWh. Aqui vale a pena, inclusive, uma observação importante. Já foi questão de prova perguntar qual a maneira correta de ler essa unidadezinha que aparece na medida da energia. E o texto sugeria que se lê, e a gente vê muita gente fazendo isso, e eu espero que você não faça, lê kilowatt por hora. É importante prestar atenção às palavras. Kilowatt por hora, por representaria dividido. E aqui você vê que não é dividido, é multiplicado, tá? Olho na tela. Se o que nós queremos é o consumo de energia em todo o intervalo, desde o início às 6 horas até o final às 18 horas, é necessário então que se faça a soma do consumo nos intervalos parciais. Nesse caso então, fazendo a soma de todas essas parcelas, nós teríamos um total de 5,6 kWh. Para a gente marcar a alternativa correta, dentre as apresentadas, nós teríamos que marcar a alternativa item A. E não esqueça, não se deve ler 5,6 kW por hora, e sim 5,6 kWh. Também é importante observar que, em termos gráficos, o que nós fizemos calculando o produto da potência
pelo tempo em cada intervalo apresentado correspondeu à base e à altura do retângulo correspondente à área sob o gráfico. Isso valeu para todos os intervalos que nós trabalhamos. De 6 às 8 horas, de 8 às 10 horas. Cada vez que se multiplica o tempo que aparece na base pela potência que aparece na altura do retângulo, o que a gente estava fazendo era calculando a área do retângulo. De tal maneira que essa é uma propriedade que vale a pena chamar a atenção. Num gráfico da potência em função do tempo, a energia pode ser representada pelo valor numérico da área sob o gráfico. Observe bem o que está escrito aqui. Não se pode dizer que a área é igual à energia. Área é uma grandeza geométrica. Energia é uma grandeza física. Área é área, energia é energia. A área pode ser medida em centímetros quadrados, a energia pode ser medida em joule, em quilowatt-hora. Então eu jamais poderia dizer, isso também já foi questão de prova, área igual a energia. Mas se eu esqueço de colocar esse nzinho em cima do igual, fica errado. É para dizer que a área é numericamente igual à energia. Ou seja, você calcula a área e o número que você encontrou para a área corresponde ao valor da energia. Ok? É isso.